Tudo bem, então, dando continuidade ao vídeo anterior, eu havia dito que as religiões, as primeiras religiões, eles surgiram sob a constelação precessional do Touro. Lembra que eu falei de Câncer, que simboliza a criação, o Deus que movimenta e cria todas as coisas, os Gêmeos, que vem a ser os princípios de bem e mal, homem e mulher, matéria e espírito, Ahura Mazda e aquele outra divindade maléfica do zoroastrismo, que é Arimã, e são gêmeos, é bom destacar que eles são colocados como gêmeos. E agora, no surgimento das primeiras religiões, qual é a comprovação que nós temos do surgimento do touro? De adoração à figura do touro. E eu gostaria de recorrer a um dos textos mais sagrados do mundo, mais antigo do mundo, o hino do templo de Kesh. Alguns estudiosos eles dizem que os touros e leões eles eram estatuetas que ficavam nesse templo. E a figura depois nós vamos entender qual é o motivo do touro, qual é o verdadeiro motivo dessas figuras de leões. Então, onde começou essa tradição, né, de associar a realeza ao leão e associar o passado à ordem antiga, é associado às religiões de mistério, associado ao Antigo Regime, ao Antigo Testamento, já tem uma associação mais próxima do touro, da figura do touro. Então aqui nós podemos ver que nesse hino de construção do templo de Kesh, sugere que duas divindades, uma divindade que é Enlil, que ele está elogiando ali o templo, e tem uma outra divindade feminina chamada Mizaba. Ela é uma deusa da vegetação, da escrita, da literatura, ela dá entendimento e inteligência sobre os mistérios da astrologia, da astronomia, e essa deusa ela também tinha ela era descrita como uma deusa em formato de touro, chama Taurócton, divindade Taurócton. E num dos escritos delas, ela coloca o seguinte, numa das tábuas: casa plataforma da terra e importante touro feroz. Ou seja, ela dando aqui uma descrição da ferocidade, da virilidade desse animal, que vai refletir a própria mitologia da criação. Por volta de 1500, os Gathas, os livros sagrados do Zoroastro, nesse clima de violência e insegurança, a alma da vaca representando toda a boa criação viva. Ou seja, no momento do tempo em que várias tribos estavam em guerra e muitos sacrifícios eram feitos, a alma da vaca chegou lá no Conselho Celestial e reclamou que estava havendo muita violência na Terra. Então o Conselho Celestial decidiu proclamar Zaratustra como escolhido, que trará à humanidade a sabedoria de Ahura Mazda, que é a divindade benéfica. E o modo de vida oferecido por esses ensinamentos, que inclusive tem muita coisa compatível com a escatologia, a teogonia judaico-cristã, ele vai fazer com que a humanidade volte ao seu estado mais original. Então, quer dizer, nessa época que nós estamos falando aí de tradições orais que vão datar de terceiro milênio antes de Cristo, quarto para o terceiro milênio, ele marca o início da agricultura, do ano novo, do festival de Actu, que é o festival da semeadura da cevada, o início da agricultura, como eu havia falado, e a morte de Gu-Galana, também por Gilgamesh, também um dos textos mais antigos do mundo, vão fazer uma interpretação cosmológica daquilo que estava acontecendo na precessão dos equinócios. Por exemplo, se o Sol estava nascendo em Touro, eles estão falando de mitologias ali que certamente estavam
narrando a morte do touro e a ascensão de uma divindade solar, que também tem representada pelo leão que nós falamos no início, que tem essa representação leonina também, né? É por isso que o Aion da doutrina secreta ele já tem do rito mitraico, que depois isso vai ser sincretizado no mitraísmo romano. Ele tem a cara de leão, ele é rodeado por serpente, mas ele tem uma cara de leão que nós vamos ver ainda mais para frente.